Sejam bem-vindos. Eu sou o Eduardo Coelho, eu fico aqui responsável pela aplicação dos treinamentos, junto com o meu parceiro Anderson de França. Vocês estão vendo ao vivo aí o Márcio Cardoso, tá? Da equipe, né, de produtos, Pessoal, vamos assim dizer, né, Márcio? E com tem aí da certeza. sua equipe também o Ronaldo Muniz dos Santos, né? Juntos nós vamos conduzir esse bate-papo. Qual que é a ideia hoje, gente? Assim, né, como nós falamos no treinamento de terça-feira, que nós falamos do produto residencial, a gente trouxe muitas novidades no residencial, tá? E a gente trouxe várias melhorias, né? A gente trouxe, digamos assim, um cotador mais rápido, mais simples, e a visão aí de evoluir muito. Ô, Márcio, aqui no condomínio dá para a gente comentar mais ou menos o nosso posicionamento. Apesar de não estar no material do treinamento, né? Vocês só citam a evolução do condomínio como um todo, não só TOT, acho de mercado, mas qual que é o posicionamento atual da Tecno Marine no ramo condomínio? Oi, pessoal, tudo bem? Primeiramente, agradecer aí a presença de todos, tá? Mas hoje a gente fica na segunda posição, tá, do ranking SUSEP, até as informações que a gente tem até dezembro de 21, né? A gente trabalha bastante junto com vocês, que são nossos parceiros, e a gente quer mais, né? A gente vai alcançar esse objetivo aí em 22, de ficar em primeiro lugar. Isso dá uma garantia tanto para o segurado, dá um conforto maior também para o corretor no momento de sinistro, porque sabe que o produto da Tóquio é muito bom, né? Como vocês sabem, o produto do condomínio ele é obrigatório, né? Então facilita muito também a contratação com vocês. E aí a gente, né, vê esse mercado, né, crescendo bastante, né, com grandes construtoras. Então a gente vê que é um mercado que ainda tem muito a ser explorado, né? Perfeito, Márcio. Foi muito bem colocado, né? Aqui, viu, gente? Este material, como tradicionalmente nós fazemos, vamos mandar para vocês depois do treinamento, tá? Então, para vocês terem uma ideia dos tópicos que nós vamos abordar, além desses tópicos, nós hoje vamos focar bastante no cotador, o novo cotador, as evoluções que nós trouxemos e essa facilidade para você, parceiro nosso. Tem a parte do produto, de coberturas. Eu queria combinar só o jogo com vocês agora, até para alinhar as expectativas. Eu quero mostrar muito essas novidades para vocês, né? Com o auxílio aí da equipe do Márcio. A parte das coberturas vai o detalhe descritivo. Por questão de tempo. E as coberturas, algumas são autoexplicativas. Talvez a gente não vai investir tanto tempo hoje. Mas o material está completo. Você pode depois fazer uma verificação com calma, tá? E é mais isso, ó. O Márcio, você comentou um pouco, né, sobre o mercado, né, de condomínio. E aqui vale, assim, ressaltar, viu, gente? Aqui são os números, né? Podemos dizer números fechados já de 2021, Márcio, ou esse 2021 aqui, ele não tem até contemplado dezembro. Tem Não, dezembro está também? contemplado dezembro, sim. É o ano fechado de 21. Até esses dados são públicos, tá, pessoal? Na própria Zep, né? SUSEP. Isso, Tá. exato. Essa era uma dúvida, mas vejam, gente, de 2004 para cá, ele veio num crescimento assim muito muito legal, né? Ele quase quadriplicou, né, da casa dos 100 milhões, né? Já agora em 2018 ele cresceu 4 vezes mais, ele foi aí teve a questão aqueles problemas Brasil, vocês sabem muito bem, né? Essas instabilidades políticas e econômicas que a gente vive. Aí veio a pandemia foi muito afetou todas as áreas da economia. Mas aqui vale um ponto para vocês ficarem atentos. Eu sei que nesse bate-papo deve ter corretor que tem mais foco, outros não, mas há um movimento hoje, principalmente em grandes capitais, eu devo ter comentado em algum treinamento essa fala, tá? É a tal da verticalização das cidades, né? Principalmente aqui onde eu moro, vou dar o exemplo onde eu moro, mas também ela é aplicada em várias regiões. Muito comum aqui ter casas antigas, né, aqui em Santo André, com terrenos muito grandes. Aí a casa ela é comprada, derrubada e sobe, se constitui um prédio. Esse movimento, né, a área de construção civil, mesmo com a pandemia, gente, ela é uma área que ficou bem aquecida, tá? Até a gente teve, esse ano a gente ainda não teve o risco de engenharia, mas eu vou ver se eu consigo incluí-lo para os próximos meses, que eu acho que assim, a economia está aquecida de novo. Obras de reforma, de expansão estão em alta. E nós temos o produto para auxiliar. Mas assim me pergunta, Eduardo, o que isso tem a ver com condomínio? Tem tudo a ver.
Porque com essa nova verticalização das cidades, invariavelmente, ou eu vou ter, né, num condomínio, de repente, se aquela verticalização se tornar, se for constituído, né, o Márcio, um CNPJ devidamente regular. Isso é uma dúvida muito Isso. grande, né? A gente vai Uhum. falar ao longo da apresentação, tá, gente? O que a gente considera condomínio? É o condomínio com seu CNPJ devidamente regulamentado. Isso está diretamente ligado. Isso vira oportunidade para você, corretor, aí na sua região, a ficar atento, que é uma tendência. É uma tendência isso. Por isso que é importante, a gente sempre traz o seguro de condomínio aqui, não só porque nós estamos ali entre os primeiros lugares do ranking SUSEP, mas é por causa deste movimento da economia. Eu falei, eu acho que foi semana passada, nós vamos ter algumas instabilidades ainda esse ano, por ser ano de eleição. Imagino que a pandemia começa a dar sinais de controle. Infelizmente, hoje eu li uma subvariante da Omicron aí, vamos ver. Começou a Omicron assim, né? Pequenas citações na mídia, daqui a pouco veio o boom. Mas eu espero que não tenha grandes, digamos assim, impactos em 2022. Para quê? Gente, 2023, cara, passou a eleição, não vou entrar aqui também em méritos de governo, qual governo que vai assumir, que isso eu acho muito pessoal de cada um, tá? Até porque eu não sou, não falo em nome da companhia, que são insights que eu tenho nas apresentações, tá? Vai voltar a crescer o país. Talvez os entraves que a gente está tendo agora, eles vão cair. Eu sempre tenho esse olhar, tá? Quem vê minhas apresentações sabem, eu sou sempre muito otimista. Esse é um ramo, fiquem atentos. Se tem hoje o treinamento da Tóquio, daqui a pouco talvez alguma outra companhia vá falar, entenda direitinho os produtos, as suas características e aumente o leque aí da sua corretora. Olha o que cresceu esse ramo. Só que é um ramo, tem a figura de corretor especialista, né, Márcio? Mas a gente percebe que internamente, cada vez mais corretores não especialistas têm nos cotado, né, Márcio? Exato, exato. Até mesmo o corretor, muitas vezes ele é síndico, né? Ele também atua, né? Ou até mesmo mora em um, em um condomínio e é procurado pelo síndico para saber um pouco mais sobre o seguro. Então, ele tendo essa oportunidade de vender ali mesmo no condomínio, né? No caso onde reside. E aqui é um ponto importante que você falou, Márcio. O seguro de condomínio, ele te abre as portas para a venda do seguro residencial aos seus condôminos. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês até onde é a o que é seguro de condomínio, basicamente seguro das áreas comuns, né, Márcio? É possível, dependendo da modalidade, a modalidade residencial, contratar algumas coberturas, sim, no nosso produto tem isso para benefício dos condôminos, é possível. É possível também ter algumas assistências extensíveis aos condôminos, mas uma vez que você fechou, gente, a pólice do condomínio, por que não pedir licença ao seu síndico e se posicionar lá dentro como uma oportunidade de vendas dos condôminos, né? Ele tem lá a proteção dos bens deles, ele tem os seus riscos ali que, poxa, precisaria fazer a pólice. E quem viu o treinamento do residencial sabe que sim, temos muitas também oportunidades para venda do residencial, tá? Falando aqui basicamente agora, né, já que eu falei do, do que é o seguro de condomínio, de uma forma um pouco mais estruturada, o objetivo do seguro. Então, é oferecer, gente, cobertura ao prédio e conteúdo. Veja bem, num primeiro momento, ó, de uso exclusivo do condomínio e as chamadas áreas comuns. Gente, o que são áreas comuns do condomínio? Não fiquem bravos comigo se eu coloco desse jeito. Eu parto aqui do pressuposto que eu tenho pessoas leigas, sim, e é normal, e tá tudo bem, tá, gente? A ideia hoje é falar com você que está começando agora também. Áreas comuns, é salão de festas, é as quadras, né? É aquela área que, vamos falar assim, né, Márcio? É da porta para fora do apartamento ou do consultório, né? Depende do tipo, né? O Do escritório. condomínio, exato. Exatamente, o hall do elevador, né? Que é a área comum, tá? E aí algumas das definições são bem distintas, né? A modalidade prédio, às vezes eu quero só é só a estrutura do imóvel segurado, incluindo portas, janelas, escadas, portões, muros, tá? E o conteúdo. E é comum, gente, às vezes, por exemplo, o condomínio aqui que eu moro, eu tenho salão de festas, são 4 salões de festas, né, que a gente tem aqui. São 8 torres,
4 salões de festas. A gente tem geladeira, a gente tem fogão, tem TV, tem televisão, tem churrasqueira, é bem equipadinho. E você entende? Então são os bens. Tem uma sala do síndico, que onde lá ele tem minimamente um pequeno escritório, né? Então são bens do condomínio que podem ser segurados também nessa apólice, tá? Até aqui, Márcio, tá tudo bem para você? Eu posso seguindo? Tudo certo, vamos lá, vamos junto. Legal. Começando a falar então de algumas características aqui da Tokio Marine. Nós temos um limite de aceitação de 150 milhões. E esse seguro ele é todo cotado no portal do corretor. Não existe aquela situação como em outros produtos do cálculo interno, né, comum nos produtos PJ, né? Alguns a gente tem. Ele não. Ele vai até 150 milhões, tá? A gente está fazendo aí uma estruturação, né? Aqui é um spoiler mesmo, viu? É aquele baita spoiler pé no peito, que nem para a área comercial a gente comentou ainda, né? Exato, isso aí, para quem está aqui hoje, está aproveitando esse spoiler aí, né? Se tiver oportunidade, em breve aí, a Tóquio vai ter esse limite de 200 milhões para atender vocês, né? E os seus condomínios também. Então é um spoiler que é o que realmente o Edu comentou. Ainda nada eu quis trazer para cá, porque realmente é um grupo que sempre vem atuando com a gente, participa dos treinamentos, então é uma novidade aí, mas aguardem. Exato. E aí, ó, o que nós também gostamos de reforçar. Em todas as coberturas, tem a garantia para perdas e danos causados às áreas comuns, né, do condomínio e suas instalações, que aí o seguro vai garantir também edificações de unidades autônomas. Como assim? Pega a modalidade prédio, né, Márcio? Como é que eu diferencio a estrutura do que é uma unidade autônoma para a área comum? Então, essa parte e estrutura da edificação está dentro da parte de cobertura, correto? Correto, isso mesmo. E até é um diferencial nosso aqui da Tóquio, tá? Muitas seguradoras não têm. Por exemplo, nesses condomínios horizontais, todas as coberturas que o condomínio, né, no caso o corretor, contratar, vai dar amplitude para a parte estrutural, para a parte de prédio, que a gente comenta, das unidades daquelas casas residências horizontais. Então a gente acaba dando essa cobertura porque a gente entende que aquela residência faz parte do condomínio, né? A gente ampara realmente a parte de prédio, né? Mas conteúdo a gente sempre indica. Olha, é oportunidade de você também, corretor, abordar aquelas residências ali dentro daquele condomínio, porque assim você acaba ampliando também, né? Não só o seu volume, o seu portfólio de produto, mas também acaba dando cobertura seguritária para aquela residência, né? No momento, às vezes, de um vendaval, né? Acaba tendo prejuízos para a parte de conteúdo e, nesse ponto, você acaba utilizando também o seguro residencial e o condomínio. Vamos dar sequência, então, turma. A gente tem aqui um reforço, né? Não posso esquecer, condomínio sem elevador, hein? Seguros novos, bônus de renovação e descontos por quantidade de coberturas contratadas. Aqui é aquela ideia, né? Quanto mais informações a gente tiver a respeito do condomínio, é melhor, né? Fica aí na tua ponta essa alçada. E já que citamos elevador, hein, ô Márcio? Vamos comentar aquele diferencial nosso, né? Que é a cobertura daquela placa do elevador, né? O reversor, né? O inversor, que em algumas companhias de seguro entram como exclusão no clausulado. Exato. E são muito mais restritivas. A Tóquio, Edu, quem é corretor especialista sabe? entende do que a gente está falando. Exato. Isso daí é aquela coisa. Placa de elevador, olha, dá sinistro, viu, gente? Então, sempre atentos quanto a isso, né? Às vezes um corretor que é novo, que vai entrar, realmente é uma parte que dá bastante sinistro, né? No caso, às vezes, né, de uma eventual falta de manutenção que o prédio acaba tendo, tá? Mas isso é bastante, tem uma frequência elevada nas coberturas de dano elétrico, vazamento. Perfeito. Elevador é sempre um problema, não tem como, faz parte do negócio, a gente precifica, porque não tem como deixar de fora. Eu sei que eu não estou vendo o bate-papo, tá, Márcio? Quando a gente cita esse assunto, as pessoas pedem para repetir qual que é o nome da peça mesmo. Se alguém se O veio próprio essa inversor. pergunta, escreva. Como? É um inversor do elevador. Inversor. Isso. Explica direitinho que é um diferencial da Tokio Marine, tá, galera? Vamos na Deixa eu dar sequência, uma então. contribuição aqui, desculpa interromper, Edu. Só aproveitando Sim. que você mencionou, que o pessoal sempre pergunta, o Anderson aqui, pessoal, boa tarde.
Aproveitando, o pessoal perguntou, acho que uns 2 ou 3 perguntaram, em que cobertura entra essa proteção? Hoje, em todas Sim. as coberturas do seguro que ele contratar, ele está amparado essa placa no caso. Tá? Então, todas as coberturas. Não é uma cobertura específica, né, Márcio, a ser exato, exato. contratada. Isso Tem aqui o na dano Tóquio... elétrico, tem incêndio. O roubo é difícil, roubar um inversor. Mas são as possibilidades de ter ali um alagamento, às vezes, que tem cobertura, né? No condomínio hoje. A gente vai abrir as coberturas daqui a pouco, tá? Pouco que também a gente gosta aqui na Tóquio de não colocar coberturas específicas, né? A gente acaba dando amparo em todas as coberturas para todos esses tipos, porque senão fica aquela dano elétrico, mas tem que contratar cobertura específica para aquele tipo de equipamento. Hoje na Tóquio a gente não tem essa filosofia e a gente acaba adotando em todas as coberturas que ele contratar, dá amparo seguritário. Excelente, Márcio. Ó, ainda falando de diferenciais, né? Tudo bem que o slide de diferenciais era esse, ali no anterior a gente já citou alguns, né? Temos a facilidade do pagamento em 10 vezes sem juros, não débito em conta ou boleto, tá? A gente tem alguns serviços emergenciais exclusivos, como chaveiro, hidráulica, eletricista, inclusive para unidades residenciais. Mas aí, Márcio, é a modalidade residencial, né, amigo? Perfeito, Du, perfeito, porque realmente são serviços residenciais. Perfeito, tá? Então eu vou daqui a pouco nos próximos slides mostrar que existem alguns, são 8 tipos, né, hoje de condomínios. No que tem residenciais, entra este diferencial. Não é uma contratação à parte aqui não, viu, gente? Teve o serviço de assistência contratado e a modalidade é residencial, automaticamente, ó, quer um serviço que faz muito sentido? Esses dois primeiros, gente, chaveiro e hidráulica. Chaveiro e hidráulica. Eu já acionei, tive 2 vezes problema com a fechadura aqui do meu apartamento. Tudo bem, eu tenho seguro residencial da Tokio Marine. Entende? Mas são comuns. E aí é onde que eu acho que você, corretor de seguro, consegue fisgar novos, né? Fisgar pode soar feio, mas você pode até prospectar novas vendas. Porque se você oferece, vende o da Tokio Marine que tem esse serviço, deixou uma boa impressão, e que tal virar para o cliente e falar, ó, que tal você, de repente, ter uma proteção mais completa para sua residência, não só serviços emergenciais. Aí você já oferece o nosso novo seguro plurianual, né, Márcio? Do residencial também, tá? Exato. E a opção também, gente, de indenização a valor de novo, né? Aqui eu estou falando de bens do condomínio. Essa opção, ela é contratada no cálculo, lá no cálculo você põe com. É só sem depreciação, né, Márcio? Não tem como sem depreciação o condomínio, né? Não, o condomínio ele tem a opção com e sem. O que nós Assim, eu sempre estava lembrando. indicamos, o que nós sempre indicamos é contratar a valor de novo, mas sempre depende da Valor. negociação com o cliente, Isso. porque depois na hora de um sinistro é que realmente vai ter, né, vai sentir. É Importante. que era muito comum no mercado, Uhum. padrão com depreciação, né? Eu lembro desses tempos. Uhum. Agora As não, a gente dá a tabelinhas. opção sem depreciação, ou seja, indenizar a valor de novo. Então, quem não assistiu a minha apresentação na nossa apresentação, né, Márcio? Terça-feira do residencial, é o mesmo conceito, tá? Quando eu contrato com depreciação, o que eu quero dizer? Vamos dar um exemplo lá no salão de festas, queimou uma televisão do salão de festas, tá? Eu estou dizendo que quando eu contrato com depreciação, eu vou indenizar, repor o bem, mas descontando o valor da idade dele. Existe uma tabela nas condições gerais para vários tipos de equipamentos. Equipamentos de informática, eletrodomésticos O e próprio por aí vai. elevador, os equipamentos do elevador. Exatamente. Agora, não quer ter dor de cabeça? Contrata a cláusula sem depreciação, ou seja, valor de novo. Essa é a dica que a gente tem. Porque a mesma história que também falamos na terça-feira. Hoje você é abordado pelo seu cliente que ele quer preço, as contas do condomínio estão meio apertadas, eu não quero muito luxo. Beleza. Eu tenho aqui a cláusula com depreciação, tudo bem? Você até explica para ele, mas na ânsia, né? Ele, beleza, tudo bem. Até ter o sinistro. Você já sabe, né, Márcio? Não sei se tem algum colega corretor aí que teve experiência sobre isso. É uma realidade, né? Por mais que você explique às vezes, acaba acontecendo. Ó, e tá aqui, Uhum. tá? Esse diferencial. A gente pôs aqui o print da tela. Eu não sei como tá a visualização para vocês, mas ela é bem simples, tá? Depois no cálculo, eu vou fazer a simulação
e vai aparecer para vocês de uma forma mais clara. Um outro ponto, gente, muito bacana que o Márcio citou no início, esse seguro, ele tem uma força de lei, tá? Ele tem que ser contratado no máximo até 30 dias do OBITS, né? O OBITS que é dado pela prefeitura. Eu tive a experiência aqui no meu condomínio de participar. Então, vocês, a gente é morador, a gente é convocado para primeiro, deu OBITS, a gente é convocado para uma reunião, né, para formar, né, síndico, corpo de conselheiros, às vezes não constituiu ainda o condomínio, tá? Mas, assim, imediatamente com a BITS, pela lei, tem que ser feito a contratação do seguro. Porque o síndico que é lá eleito nessa primeira assembleia, ele já é o responsável. Normalmente, né, a construtora, ela dá essa orientação. É provável que já tenha a primeira administradora, ela vem, né, ela dá essas orientações. O que pode acontecer para seguros de condomínio novo? Não tem um CNPJ ainda. Então, essa primeira vigência pode ser feita em nome do síndico, tá? No CPF do síndico. Lá na renovação, com certeza já vai estar tudo regularizado, é só fazer o devido ajuste. E aí, só para vocês saberem, ó, que é essa lei 4.591, tá? Então, tem que ser feito um seguro de destruição total ou parcial. E o síndico, ele é responsável civilmente, tá? Por isso que uma das coberturas mais importantes, né, é o RC Síndico. Tem uma cobertura aqui de RC5 de erros e omissões também, né? Além do seguro de RC do próprio condomínio. Porque uma coisa, né, Márcio? Nós vamos falar um pouquinho, rapidamente, tá? Lá na frente. Do RC condomínio é uma coisa, outra coisa é o RC síndico, que é erros e omissões. Ele deixar de cumprir com alguma obrigação que venha causar um eventual prejuízo a terceiros, tá? E o RC de condomínio, já me adiantando, ele é contra danos materiais e corporais causados pela operação do condomínio a terceiros pelo seu uso, existência e conservação. Cara, é loucura, né, a gente ficar decorando essas coisas, mas é tantos anos, você nem fala, cara, o que esse maluco fica lendo Tá condição afiado. geral, né? Tá afiado, hein, Du? Não, entra no automático, Márcio. Eu nem vou contar aqui para a audiência, né, para os nossos parceiros, há quanto tempo a gente dá treinamento, porque a gente entrega a nossa idade, né? E você, né, já também trabalhou com sinistro e sabe Sim, muito bem, trabalhei em né, como sinistro. que, né, é bom mencionar como que é depois quando acontece o sinistro que aí vê, putz, deveria ter contratado dessa forma, né, uma IS, aquela cobertura ou até mesmo o formato, né, com e sem depreciação, então você conhece também bastante. Como eu comentei, os tipos de condomínio é uma coisa que vocês podem ficar tranquilos. O próprio CNPJ, gente, ele já faz o devido enquadramento. Mas, Eduardo, é o seguro novo, eu tenho que fazer, né, pelo CPF do síndico. Bom, tem sempre algum documento, né, mais que fala qual é o tipo de condomínio. E aqui a gente tem as opções que vão aparecer lá no portal. Condomínio residencial, né? Que é só ocupado por moradias, exemplo, onde eu moro, né? Alguns devem morar em condomínio também, em apartamento. Eu tenho algumas situações que ele é um misto em residencial com escritórios, aqui tem mais ou menos os percentuais. A gente pode ter residencial com comércio, pode ter condomínio flat e a parte hotel, né, que são aqueles tipos de condomínio que já oferecem, né, ele é meio como se fosse um aluguel, só que aí já vem algum Isso. serviço de limpeza, lavanderia, entre outras situações. E aí tem o flat, a parte hotel com comércio, tem o condomínio de escritórios e consultórios, né? Ó, condomínio de escritórios e consultórios com comércio e o condomínio inteiramente comercial. Então, dentre essas variações, o que nós queremos reforçar? Nessa modalidade residencial, você já tem os serviços de assistência naqueles que nós citamos anteriormente, extensivo às unidades, né, aos condôminos, e é possível contratar algumas coberturas para bens de condôminos. Tá? É possível também nessas modalidades. Tá? É um diferencial nosso. Agora, alguns alinhamentos importantes a fazer com vocês, né? Nessa modalidade vertical, tem alguns riscos que são proibidos, mas dentro da carteira do condomínio, que é edifício garagem,
que existem seguros específicos para essa atividade. Aí hotel, pensão, pousada é carteira empresarial. É que esse tipo sempre acaba, né, aparecendo para vocês, né, Márcio? Então não é É verdade. proibido Uhum. na Tóquio Marine, aqui é só um alerta de procurar a carteira correta, tá? E aqui os horizontais, né, um lembrete importante que garante perdas e ou danos causados às áreas comuns do condomínio, instalações, né? Então o seguro ele vai também garantir a edificação das unidades autônomas. É aquela ideia, nós falamos agora há pouco, né? Num prédio se confunde o que é a estrutura de condomínio e dos condôminos. Então está garantido, na dúvida, tá? Aí aqui a gente comentou com vocês o limite atual do produto, que viremos com novidades em breve, um super spoiler aí para vocês. Aí, um ponto importante, beleza, eu seguro até 150 milhões, mas ele não pode ser 150 milhões apenas a cobertura básica. É o somatório dessas exposições, da básica, incêndio de bens de condôminos, os RCs, portões automáticos, despesas fixas e despesas com aluguel de condômino. Tá? Então, somado tudo isso, o limitador atual é 150 milhões. Tá? E um ponto importante, é sempre necessária a contratação de uma cobertura básica mais uma acessória. Tá? E vamos começar a falar rapidamente das coberturas. Hoje, gente, não é um foco entrar em todos os detalhes. Alguns mais importantes, não tem jeito, que é falar, né, de tipos de cobertura básica, né? Básica ficou bem interessante, que ela é como se fosse a sustentação, né? Fazendo essa analogia. Ela tem dois tipos. A mais comum, básica simples, que ela cobre esses eventos, incêndio, queda de raio, explosão, fumaça e queda de aeronaves. Mas há a polêmica, né, Márcio? Básica ampla, né? E aí tem essa determinação do Exato. Conselho Nacional de Seguros Privados, é uma resolução, né, a 218, que ela determina, né, que existe, que as seguradoras ofereçam essa cobertura. E cada companhia, ela vai tratar de um jeito. Ela é uma cobertura cara, tá? A básica ampla. Ela se caracteriza, eu vou falar um termo aqui, alguns devem entender, outros talvez não seja tão comum, que é a cobertura tipo all risks, todos os riscos cobertos. Na Tóquio, a nossa opção, Márcio me corrija se eu estou errado, é a taxa, nossa taxa é mais salgada. Porém, vocês podem se deparar com algumas companhias, talvez a taxa dessa básica ampla seja mais competitiva que a nossa, mas aonde ela faz a amarração? Nas franquias. Franquias elevadíssimas. Isso não tem o certo e errado, tem a estratégia de cada companhia. Vai ficar mais claro agora. Essas são as coberturas adicionais. Então, o que eu estou dizendo? Se eu tenho as coberturas básica ampla, todas as demais, em teoria, né, elas estão cobertas. A exceção, vamos só lembrar aqui no discurso, Márcio, as coberturas de vida não estão inclusas, né? Exato. E não, os RCs também, Coberturas de né? vida, é isso. RC, cobertura de vida. Tem uma cobertura que também não está dentro da ampla, que é a própria cobertura de fidelidade A do empregador. fidelidade. É Isso, exato. esse 2, né? Isso, Isso, essas que tá estão aqui no mencionadas. material. Tudo que tiver o númerozinho 2 não entra de forma automática na básica ampla. Subentende-se que as que não tiverem este número 2, que é o lembrete que está aqui, ok? Estão contratadas de forma automática. Agora, a opção que é a mais comum, viu, turma? 99% dos cálculos, transmissões e emissões são com a básica simples. Eu preciso contratar as coberturas adicionais. Estas são as nossas opções, tá? Aqui tem aqui a explicação, né, da básica simples e a explicação da básica ampla. Ó, então, a básica simples, lembra, são coberturas de incêndio, queda de raio, explosão, fumaça e queda de aeronave. Tá? O que nós garantimos? Estrutura, a construção de áreas comuns e unidades autônomas, bem como os bens pertencentes ao condomínio. Tá? Não está amparado aqui, no caso, o conteúdo. Ok? E aí, gente, equipamentos eletrônicos danificados em decorrência de queda de raio estarão amparados na cobertura de dano elétrico, tá? Agora, a básica ampla,
ela vai até o limite, tá? As unidades autônomas de condomínios horizontais daremos amparo única e exclusivamente para edificação e estrutura. E, gente, em nenhuma hipótese serão cobertos bens que não pertençam ao condomínio segurado, incluindo bens e equipamentos pertencentes a terceiros, empregados, prestadores de serviços, síndicos e condôminos. E veja, ela tem aplicação de franquia, tá? Aí as acessórias, eu ocultei aqui no material, mas eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu ocultei aqui para transmissão em virtude do tempo, tá? Eu tenho todo o detalhe aqui para vocês no material. Aí o Anderson aqui da equipe, ele sempre faz esse trabalho, tá? Explica direitinho. O que eu vou reforçar, Márcio, com essa aqui, ó. A responsabilidade civil condomínio, porque ela se confunde com o síndico, né? Isso gera muita dúvida, gente. O RC condomínio, eu dei ali uma explicação rápida, né? Que é o reembolso ao condomínio do valor que for obrigado a pagar para terceiros em decorrência de atos involuntários e acidentes corporais e ou materiais causados do uso, existência e conservação, olha, queda, lançamento ou deslocamento de qualquer objeto que venham causar danos materiais e ou corporais involuntariamente, inclusive, né, a veículos de qualquer espécie ou finalidade de terceiros que não estejam na responsabilidade do seguro, é o RC condomínio, tá? Por quê? Eu tenho um RC portões, eu tenho um RC garagista que também, que é para isso. Exato. Tá? Que possui até essas duas modalidades. Tanto a parcial, Exatamente. que fica com essa incêndio e roubo, como a outra também, a compreensiva, que é a maior. Perfeito, tá? E aí algumas despesas emergenciais, tá? Então, é isso. Pensa o seguinte, é o que a atividade condomínio causa de forma aí involuntária, ou acidentes a terceiros. Tudo bem? Agora, o RC síndico, aí é a questão de obrigações, né? Que o síndico deixe de realizar ali, né? Pode ser, por exemplo, uma negligência, pode ser um erro e omissão, tá? E aí, então, são despesas emergenciais, e as despesas emergenciais também da mesma forma. O que é comum, Márcio, perguntarem para nós nos treinamentos dos RCs? Ah, precisa ter uma ação na justiça? É a pergunta mais comum. Não necessariamente. Ocorreu um evento que se caracterize nessa cobertura, aciona a seguradora, que a gente tem um trabalho ali de tentar negociar, intermediar e aí tentar diminuir o impacto que for causado, porque também tem um risco de imagem, né? A falta de socorro. Agora, não teve um caso de acionarem na justiça, beleza, do mesmo jeito. Aí só comunica que o nosso jurídico vai fazer todo o resguardo, tá? O RC garagista, a gente tem que entender muito a modalidade do condomínio, se ele oferece ou não esse serviço de guarda de veículos. Isso aqui não adianta falar, mas tem carros lá dentro. Beleza. Em algum momento, esses veículos ficam sob responsabilidade do condomínio? Essa é a pergunta que a gente tem que falar. Porque tem condomínios residenciais que não precisa. A grande maioria de condomínio residencial, né, Márcio? É o próprio morador, vai lá e guarda o veículo dele. Exato. Mas quando eu parto para a parte hotel, condomínios com características Comerciais, né? comerciais, não tem jeito. Tem lá o controle e entrada de veículo, né? Às vezes fica com o manobrista. Dessa forma, é importante ter o RC garagista. E ele tem aí duas modalidades, né? A parcial, que cobre incêndio e roubo, e a cobertura compreensiva, incêndio, roubo e furto e colisão. Lembrando, tem que ter, gente, o controle de entrada. E tem que ter um profissional do condomínio que é dedicado, né, a essa atividade, tá? Um outro ponto que vale a pena aqui também ressaltar é o RC Portões, que a gente tem um diferencial, né? Mesmo que tenha, gente, o RC condomínio, que é o operações do condomínio, danos causados a portões, ele só vai ser ressarcido nesta cobertura, no RC Portões. E aqui, gente, o diferencial, a gente cobre os danos que foram causados no próprio portão, né, Márcio? Fica um ponto Exatamente, exatamente. vale a pena a gente reforçar. Ó, gente, um ponto que eu quero ressaltar. Isso aqui é exclusivo para condomínios residenciais. Lembra, a gente já tem de forma automática os serviços de assistência.
a gente já sabe que dano estrutural está coberto, está amparado, mas a gente fala que na cobertura básica exclui os bens dos condôminos. Porém, é possível contratar essa cobertura de forma adicional. O incêndio de bens de condômino, furto de bens com arrombamento e roubo de condôminos. Lógico, a cobertura de roubo e furto, ela cobre bens do condomínio, de áreas comuns. Arrombamento da unidade do condômino residencial é um prejuízo por conta dele, a pessoa teoricamente tem que fazer. Porém, é possível, sim, contratar. Então, saibam dessas possibilidades, tá? E aqui, despesas com aluguel de condôminos. Em que contexto? Eu tive o incêndio do condomínio, que vamos supor que o incêndio se alastrou para as unidades, né, individuais, e aí tem que fazer reforma, enfim, reconstruir o local. A pessoa precisa morar provisoriamente em outra casa, ela tem um custo com aluguel, tá? Aí esse custo do aluguel que a gente está reembolsando, ou aquela situação inversa. Eu tenho ali um proprietário, mesmo contexto, e aí o inquilino dele saiu no contrato, ele deixa de receber o aluguel por causa desse sinistro, enquanto está sendo reformado o apartamento. Então é uma reposição do aluguel, tá? Até o seguro fiança também a gente tem aqui, tá? Agora, gente, tem as coberturas de seguro de vida aqui também, eu gosto de citar, Márcio, porque dependendo da cidade e se o condomínio ele tem funcionários registrados, pode ser que tenha ali uma convenção coletiva que obrigue o condomínio a ter que contratar a pólice de seguro de vida. É possível incluir nesse contexto, tá? Então tá aqui o descritivo para vocês, só tem um detalhe, o síndico ele não é considerado funcionário do condomínio, a não ser que seja o síndico profissional, né, Márcio? Que é contratado, registrado, CLT, né? Aí é um Exato. contexto, né? E aí tem as possibilidades de coberturas, as combinações, tá? E atende às convenções coletivas. Dá para desenhar aqui direitinho. Eu só deixei aqui oculto, como eu disse, o tempo que a gente fala aqui de coberturas, ele é muito grande, mas aí fica depois um bate-papo que você pode ter com o teu comercial, com a tua sucursal ou a sua assessoria. Eles dão as demais orientações. Indo aqui para a reta final, então, da apresentação, falar dos serviços emergenciais, tá? Volto a dizer, de novo, a exclusividade. Serviços emergenciais podem ser utilizados, inclusive, para as unidades residenciais, na modalidade de condomínio residencial. Alguns dos serviços, né, que são extensíveis, a quebra ou perda de chaves, pane elétrica e curto-circuitos e ruptura de encanamentos, tá? A gente comenta, né, Márcio, que são mais de 14 serviços ao todo que podem ser utilizados, e só alguns destaques aqui para vocês, tá? O chaveiro, limpeza de condomínio, isso sempre vinculado a algum evento coberto de sinistro, tá? Tem a parte de manutenção, às vezes eu preciso de um profissional, eu não tenho alguma indicação, pode acionar a assistência. A assistência, ela manda lá um profissional fazer um orçamento gratuito, tá? Não foi um sinistro, mas, poxa, eu não sei por onde procurar. Legal. A parte do produto, eu já dei um panorama geral. A gente tem aqui questões comerciais importantes, que são descontos, né? Tem aquele bônus de renovação, inclusive com gênero, de 5% a 25%, ou por quantidade de coberturas contratadas. A parte de pagamento, a gente está reforçando aqui novamente, a gente citou logo no início. Então vamos lá: 10 parcelas sem juros, né? Uma mais 9 disponível para débito em conta. Tem 10 parcelas sem juros no boleto bancário, ou 11 parcelas com juros, ou uma mais 10. Produto, hein? Olha que comissão boa, Márcio. Essa parte é legal. Você pode ter um mínimo de 1%, o máximo de 50% de comissão. Agora sim as novidades, né? Seguindo então aquele padrão do residencial, que é a otimização do processo de cálculo, conseguimos parte também aplicar aqui no cálculo do condomínio, tá? O questionário bom risco, né? A gente chama de QBR, a gente diminuiu então a quantidade de campos para você conseguir fazer o preenchimento de uma forma mais otimizada. É possível, então, você ter todos os detalhes da tela, né, da cotação em uma única tela. Você vai ter o preço, o valor, né, das parcelas, os tipos de assistência e tudo mais, tá? É aquele slogan do residencial aqui também aplicado. Tempo é dinheiro,
Então, vamos tentar reduzir o trabalho operacional para você, corretor, multiplicar as suas vendas, tá? E aí tem que aproveitar, gente, essa cotação mais simples, né, do condomínio, tá bom? Eu vou mostrar também no portal, Márcio, isso aqui, ó, manuais IFAQ. Tem esse material do treinamento? Tem. Mas há um guia super detalhado do residencial, do condomínio, para facilitar. Perguntas frequentes para quem não está habituado, essas são as principais que vem aqui, a gente mapeou, tá no material, tá? Então, volto a dizer, talvez ainda hoje o Anderson de França manda para vocês, aguardem aí o nosso e-mail. É um material rico aí, com várias informações. Então, turma, eu consegui fazer aqui a apresentação quase dentro de 1 hora, tá? Que é o tradicional grupo do Facebook também, é bom citar, viu? Se você participou no Facebook e quer ser parte do grupo de corretores da Tóquio, abre aí a sua câmera, tá? Fazer um print, eu vou deixar aqui no bate-papo para vocês também, para quem quiser abrir, ó, porque eu vou ter que seguir a apresentação, tá? Ele fica de uma forma bem rápida. Participa ali do grupo. A Tóquio ela é bem ativa aí nas mídias sociais, vem sempre uma novidade bem relevante para vocês. Então, galera, eu vou abrir aqui o cotador da Tóquio Marine. Vamos mostrar em março como é que é o cotador novo, tá? Bom, Márcio, vamos lá. Vamos fazer o cálculo. Então, eu vou entrar aqui, ó, gente. Me acompanhem. Produtos. Tá aqui no menu riscos diversos massificados. Condomínio. Vamos fazer uma nova cotação. Preencher aqui em nova cotação. Tá? Eu posso fazer aquele contexto, Márcio, do seguro de um condomínio novo em nome do síndico? Pode sim, pode sim. Então, eu me nomeio síndico do condomínio novo. Amém. Lembra, como é um seguro novo, ver onde é que tá? Eduardo, tá meu telefone. Ó, eu tenho que preencher o representante legal aqui nesse momento, ô Márcio? Oi. Não, não Eu precisa. preciso preencher aqui? Não Precisa. preciso, né? Tá. Ó, vejam, gente, como eu coloquei aqui, ó, seguro novo, ele vai me permitir. Lembrando que eu estou aqui no ambiente de teste, eu não quero aqui fazer nenhuma situação real. Ó, vejam, todos aqueles tipos de condomínio, como nós falamos ali no material, aqui com um pouco mais de quebras, tá? Se tivesse colocado o CNPJ, né, Márcio, preencheria aqui, né? Não, Du, ainda não. Isso ainda está Aí. na mão do corretora, essa classificação. Então, eu vou fazer aqui uma simulação com residencial, tá? Ó, para condomínio 100% residencial. Aqui o tipo, né, de condomínio, eu vou pôr como horizontal. Ó, possui elevadores? Lembra aquelas perguntas que a gente falou logo no começo? Tá aqui, gente, no cálculo, tá? Sim ou não? Eu vou colocar como sim. Vamos pôr o CEP do local de risco, tá? Eu vou colocar 9 endereço. Beleza, daqui em Santo André. Então você vai clicar em avançar. Olha a evolução, gente, que nós temos. Pronto. Veja, não tem mais aquela tela de QBR, já está indo para a parte de cobertura, onde ele seleciona a opção ali, ó, com cobertura simples, cobertura ampla, se quer assistência ou não, né? A primeira quadrinha ali, né? Hoje se tem ou não. Hoje no produto condomínio não varia tanto em relação a preço, né? Ter ou não assistência, porque a frequência de utilização, diferentemente de produtos como automóvel, como residencial, né, acaba tendo um peso maior. Tá? Então também essa possibilidade. E aqui o leque das coberturas que aí você pode, corretor, escolher. Um ponto que eu acho legal do comentar, passa para baixo aqui, ó. Olha o leque todo de coberturas quando estamos na modalidade simples. Quando colocada a modalidade ampla, veja que o cortador automaticamente já enxuga o número de coberturas. Porque automaticamente está tudo amparado dentro da cobertura ampla. E acaba facilitando o dia a dia aí na contratação. Tudo bem? Basicamente os RCs, né? Incêndio de bens de condôminos, né? O roubo, subtração de bens com arrombamento de condôminos, fidelidade, despesas fixas e despesas com aluguel condôminos. Ou seja, o roubo, furto, dano elétrico, vendaval, espelhos, vidros e mármores,
tudo incluído de forma Isso. automática, tá? Mas nós vamos fazer a simulação com a cobertura simples, tá? A básica simples. Então, eu coloquei aqui um valor, você pode pôr aqui, né, aplicar a configuração. Aqui não tem configuração, né, Márcio? Por isso que não foi, Não né? tem, exato, não tem porque esse é o corretor teste. Mas né, o corretor no seu portal está disponível, ele customiza as IS, né, com o que ele conhece na região que ele atua, automaticamente ele clica e já carrega aquelas IS. E podendo sim alterar com aquela cobertura, o valor daquela IS acaba mudando automaticamente. Pôr só algumas coberturas para simular aqui o cálculo, tá? Gosto dos RCs, sempre é bom ter RC, tá? Ele vai dar os limitadores, tá, gente? Eu vou... Importante. O RCs, deixa eu ver, despesas fixas. As principais, só para o cálculo aqui, vamos pôr o RC síndico, né? Falei do síndico, vamos pôr o RC síndico. E o Rob Furto, acho que eu já coloquei, né? E vamos pôr o vendaval, como está chovendo muito em todo lugar. Não vamos fazer uma simulação sem vendaval. Então aqui, gente, ó, tem as coberturas de vida, caso seja necessária a contratação, tá? Vamos pôr uma aqui só por curiosidade. Depois o roubo de bem de condôminos, eu quero pôr. O incêndio de bem de condôminos, eu vou pôr 50, cinquentinha e essa aqui. Pronto, Márcio, montei aqui uma pólice base, é só para simulação, tá, gente? Eu avanço, ele vai ver, ó, vamos ver, ó, o que eu posso fazer e o que eu não posso. Ó, ele está Isso. dizendo que eu só posso ter 50% da cobertura básica, tá? Então, se eu coloquei 500 mil, eu poderia pôr no máximo 250 mil. Vou pôr só 100 mil aqui. E qual foi a outra informação? Tá, essa tem que ser 30 mil, ter 30%. Tá, então eu vou pôr, vamos limitar aqui, vamos pôr só 30 mil, só para poder passar. Ou seja, o sistema te dá a trava, tá? Agora, muito bem, fiz ali os ajustes, pumba, gente. Eis aqui o cálculo, tá? Você viu duas telas de preenchimento, Márcio, a gente fez, e conseguimos aqui apresentar a cotação. Você pode colocar aqui em detalhar, porque ele vai demonstrar a demonstração de franquias ficou onde? Aqui, ó, franquias, né? Na segunda aba, perfeito. Ele demonstra, tá? Como que ficou as franquias. A parte de condições comerciais, aqui é o comissionamento, você vai clicar aqui, ó, que no cálculo foi com 10%. Então, você pode fazer aqui o ajuste conforme a negociação que você está fazendo. Se você quiser enviar a cotação, tem um botão aqui. Você pode gerar o PDF ou enviar direto por e-mail. Digita o e-mail, vai direto para o corretor ou para o segurado, tá bom? Com depreciação, né? E sem depreciação, sim. Se eu mexer aqui, ó, tá 10 de 170. Vamos pôr. Ó, mudou R$ 30 na parcela, gente. Compensa a dor de cabeça? Eu acho que não, né? Eu acho que foi muito baixo, na uma opinião, tá? Então eu mantenho aqui a indenização a valor de novo. Você lembra de mais algum ponto importante aqui nesse processo, Márcio? Não, eu gosto bastante, né, como diferente do residencial que tem o comparativo, mas ali o corretor consegue ter um descritivo de qual que é o valor por cobertura, ali naquela opção de detalhar e comparar, né? Isso aqui eu acho bem legal, porque às vezes ele consegue comparar qual cobertura que está pegando, né, até mesmo um pouco mais, o que você pode ali também inserir. As franquias também estão disponíveis para ele contratar e visualizar. Tá? Então é isso mesmo. Acaba sendo bem menor do que o próprio residencial. Mas a gente tem algumas outras coisas na cabeça aí pensando para sempre facilitar e mostrar na tela até a opção de modalidade simples e ampla dentro aqui nesse formato, tá? Mas aí vamos deixar para um próximo, um próximo projeto, exato. Perfeito. Ó, um outro ponto que eu comentei, Márcio, que são aqueles materiais, né? Você quer ter detalhes dos seguros aqui de condomínio? Vamos demonstrar? Que essa parte aqui a gente já tá tudo ok. Vocês podem entrar aqui, ó, em produtos, ó, condomínio,
manuais e FAQ. Você pode vir aqui, tem as condições gerais, né? Tem um FAQ de perguntas, né, recorrentes, mas o manual do corretor para este produto, diretamente aqui no portal, tá? E aí tem o índice com todos os detalhes, tá? E você depois, se te interessar, você tiver tempo, guarda aí no seu computador e vai acompanhando, tá? E mostra sobre construções, todos os detalhes. Tudo bem? Eu vou já agora, Márcio, ir para o encerramento desse nosso bate-papo. Agradeço muito, tá, o seu apoio aqui, a confiança com a gente. Assim como você, viu, Ronaldo? Ajudou bastante a gente. A equipe é sensacional, tá? Sou super fã de vocês, assim, sempre muito bem solícitos e muito caprichosos em todos os materiais, em detalhes, torna o trabalho mais fácil. Obrigado mesmo, tá? Também quero agradecer a participação de você, parceiro, corretor. A nossa área comercial, puxa, vários comerciais aqui conectados, e eles também, né, fazem um trabalho importante, Márcio, que é incentivar o parceiro a estar aqui com a gente, conectado. Obrigado mesmo, viu, gente, terem ficado até esse horário conosco. Tudo bem? Então, meus amigos, olha, muito obrigado mesmo, Márcio. Anderson, obrigado também, o Anderson aqui da equipe, pelo todo o apoio que você tem dado, tá bom, gente? Ó, hoje já é quinta, eu adoro, falo aqui, bom final de semana, porque não tenho mais treinamento com parceiro. Amanhã é treinamento interno, vamos treinar os nossos comerciais também. Obrigado, viu, gente? Foi muito bom falar com vocês mais uma vez, tá? E vamos nos ver nos próximos encontros, hein? Por favor. Deixa o seu abraço aí, Márcio, para a galera também, por favor. Bom, pessoal, obrigado aí pelo treinamento, né? Espero que tenha ajudado realmente, mais uma vez. Muito obrigado, tá bom? É isso, turma. Fiquem com Deus, se cuidem. Até mais.